Inventário judicial, inventário extrajudicial ou planejamento em vida. Apresentar hoje de forma clara e objetiva sobre essas três questões é o objetivo desse vídeo. Os três caminhos sucessórios mais comuns são o inventário judicial, o inventário extrajudicial e a estrutura de um planejamento familiar bem orientado, bem sucedido. O vídeo mostrará os prazos, os custos, as limitações e os riscos de cada um, conduzindo naturalmente você a entender que o planejamento em vida é a melhor solução, é a solução mais eficaz. Meu nome é Sérgio Antônio Schlata, sou advogado, atuo em Manaus, faço parte do time Road Brasil e hoje vamos tratar deste assunto que afeta todas as famílias, mais cedo ou mais tarde, que é a sucessão do patrimônio. Você sabe qual a diferença entre inventário judicial, extrajudicial e o planejamento de vida? E mais importante, sabe qual desses caminhos preserva melhor o patrimônio e evita conflitos? É isso que você vai entender agora. Vamos começar pelo conhecido, antigo, o mais, talvez, conhecido de todos, que é o inventário judicial, aquele que se faz através de um processo. E ele é obrigatório quando há testamento. Se você fizer o testamento, o inventário judicial é obrigatório. Também é obrigatório quando há herdeiros menores ou conflito entre herdeiros. É conduzido por meio de um processo, como já disse, um processo judicial, que costuma ultrapassar 2 anos e mais, e envolve honorários advocatícios, custas judiciais, impostos, sobretudo imposto de transmissão causa-morte, que é o ITCMD, envolve avaliação de imóveis, envolve a necessidade de fazer laudos de avaliação, às vezes taxa de corretagem, melhor dizendo, e, em muitos casos, a necessidade de vender imóveis com deságio que chega até 50% para arcar os custos desse inventário. O resultado disso, você já sabe, o patrimônio se desfaz e a família se desgasta. Já o inventário extrajudicial é feito em cartório, sem necessidade do processo judicial. Mas ele só é possível quando todos os herdeiros forem maiores, capazes e estiverem de acordo. É possível, atualmente, segundo determinação aí do CNJ, que haja a possibilidade de menores, desde que regularmente representados. Mas isso é uma outra seara, é um senão. Então, é possível sim você fazer o extrajudicial, mas tem as suas exigências. Não pode haver testamento, por exemplo. Se tiver testamento, o caminho é obrigatório o judicial. Apesar de ser mais rápido, também existe pagamento de TCMD, escritura pública, registro de imóveis, honorários advocatícios e, em alguns casos, a venda de bens para aumentar a liquidez, para ter liquidez para poder pagar as custas. Caso em que é necessário obter uma autorização do juiz, ou seja, você para o processo lavatório, se dirige ao juiz através de petição, através de advogado, porque, aliás, você precisa de um advogado em qualquer circunstância para fazer inventário. Então, o juiz vai dar o alvará judicial para autorizar a venda e aí sim você então volta, depois da venda, e prossegue no inventário extrajudicial. O inventariante deve apresentar um pedido ao juiz justificando a necessidade de alienação do bem para cobrir essas despesas, como custas, impostos, honorários, etc. Ou seja, é mais simples que o judicial, mas ainda tem custo alto e só funciona se houver consenso total. Porque se houver qualquer discórdia entre os herdeiros, gera conflito, e se não houver conflito, o cartório automaticamente suspende e vai para o juiz. Agora vamos ao terceiro caminho, que é o planejamento patrimonial em vida. Eu costumo chamar de planejamento patrimonial estruturado da família. Aqui, a família antecipa a sucessão com clareza, com segurança e proteção jurídica, por meio de um sistema como se fosse uma empresa. Aliás, é organizado como uma empresa. E os bens são transferidos para esta pessoa jurídica e as cotas podem ser, então, doadas com cláusulas de proteção, inalienabilidade, por exemplo, incomunicabilidade, usufruto vitalício, e entre outras cláusulas que podem ser colocadas porque aqui você faz esse planejamento de forma livre, você no comando. Não é o Estado que está determinando.
Além disso, são definidas regras de administração, regras de sucessão, a conveniência entre os herdeiros, enfim. Você vai determinar quem vai administrar, como será essa administração e quem serão os sucessores dos administradores. Você estabelece as regras de acordo com a sua vontade, de acordo com a vontade da família. Porque, diferentemente lá dos outros, outros meios, onde você tem que fazer de acordo com o mandamento legal, aqui você tem liberdade. É dentro da lei, mas você tem liberdade dentro dessa organização para estruturar do jeito que você quer, do jeito que a sua família precisa que seja feito. E então, você tem, a principal vantagem aqui é que as regras de convivência da família são estabelecidas dentro desse contrato, né? Dentro dos contratos sociais e dentro dos acordos que podem ser feitos, porque é um eterno, é um contínuo planejar. Você nunca vai deixar que o Estado entre nessa seara de definir o que fazer com o seu patrimônio que se demorou décadas, às vezes, para construir. Quais são as vantagens reais? Aqui se evita o inventário. De qualquer forma, tanto o judicial como o extrajudicial não tem inventário. Você reduz os custos tributários, especialmente o IPCMD e o imposto de renda, porque se tiver que vender bens lá no inventário, quando há venda de bens, você precisa recolher o imposto de renda do ganho de capital, ou seja, a diferença entre o valor da compra do bem e o valor da venda. Ali, sobre essa diferença incide, hoje, 15% de imposto de renda. A outra vantagem é que essa estrutura protege o patrimônio contra terceiros, né? Também evita a venda forçada de bens, porque você tem controle, você está no planejamento. Ela garante, sobretudo, a harmonia familiar com regras claras, desde quando você estabelece. Ou seja, quem planeja em vida preserva o patrimônio e a paz da família. E agora eu vou aqui tecer breves comentários comparativos entre um e outro sistema. Vou falar aqui sobre o tempo de duração de um inventário judicial, extrajudicial e do planejamento em vida. O tempo de duração de um inventário, em média, é de 2 a 5 anos. Judicial. No extrajudicial, é de 3 meses a 6 meses. Podemos se prolongar. Já o planejamento em vida exige um permanente e contínuo planejamento que é para você sempre estar no controle. O custo total estimado do inventário judicial é de 20 a 40%. Se a família tem dinheiro disponível na hora que for fazer o inventário, vai pagar em torno de 20%. Se não tiver dinheiro disponível, terá de vender bens. Quando isso ocorre, tem deságio no valor do bem, e então esse custo aumenta para aproximadamente 40%. E se houver conflito, ultrapassa. No extrajudicial, o custo varia entre 10% a 20%. E no planejamento em vida, esse planejado e diluído, esse custo planejado ele é diluído no longo do tempo, de modo que você não tem impacto financeiro, muito menos impacto econômico na sua família, na sua empresa, no seu acervo patrimonial. E vamos comparar aqui os conflitos familiares. No inventário judicial é muito comum conflito judicial. Aliás, o conflito na família. Porque se tiver conflito, tem que ir para o judiciário. E às vezes lá dentro do processo começam os conflitos. Principalmente quando os herdeiros começam a discutir questões, às vezes, fúteis. Aí contratam um advogado de um lado, o outro contrata outro advogado, aí a confusão está armada, né? Então o conflito aumenta. Então é muito comum. No extrajudicial é muito menor a possibilidade de conflito, até porque exige o consenso comum no extrajudicial. E no planejamento em vida, o conflito é evitável, porque é previsível e você então estabelece as regras claras, de modo que ninguém pode reclamar desconhecimento. A necessidade de vender bens no inventário judicial é muito comum. No extrajudicial, às vezes, também é preciso. E lá no planejamento em vida, geralmente se evita a necessidade. Não há necessidade de você fazer venda forçada ou às pressas de qualquer bem. A proteção jurídica no inventário judicial é muito baixa.
No extrajudicial é média, enquanto que no planejamento em vida essa segurança jurídica, a proteção jurídica é bastante alta. A economia tributária no processo judicial, no inventário, não tem nenhuma economia. No extrajudicial tem pouca economia, enquanto que no planejamento em vida ela é real e desde que seja bem estruturada. Né? Muitos deixam tudo para depois achando que vai dar certo. Sabe aquela esperança? Eu tenho fé que vai dar certo. Continue. Mas a verdade é que quem planeja em vida evita esse desgaste, evita a perda patrimonial e também evita os conflitos entre os filhos, principalmente numa hora que é dolorida. Não deixe a decisão nas mãos do judiciário. Assuma o controle daquilo que é seu, daquilo que você levou décadas para construir, enquanto há tempo. Porque se você passar, não tem outra saída senão o inventário. Se você quer entender como montar um planejamento patrimonial estruturado e eficaz, eu quero te informar que em breve nós faremos aqui no YouTube uma palestra 100% gratuita e online, e as inscrições são feitas, melhor dizendo, são feitas pelo link que está na descrição, link do Instagram. Você receberá essas informações com maior riqueza de detalhe no decorrer dos próximos dias. A herança, a melhor herança que você pode deixar para a sua família é a paz entre os seus. Te vejo em breve.